Segundo Samuel capítulo 2. Davi é ungido rei de Judá. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: Vá sim. Davi perguntou: Para onde devo ir? O Senhor respondeu: Para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas 2 mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes-Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes-Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejam vocês, por este ato de bondade para com o seu senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês. E eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o senhor de vocês, está morto, e os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Abner faz Isbosete rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Maanaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram, e os 2 grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cada cisterna e o outro do lado de lá. Então Abner disse a Joabe: Que os moços se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: Está bem. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado e caíram mortos juntos. Por isso aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas. Fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: É você, Azael? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então Abner disse: Desvie-se para a direita ou para a esquerda, agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém, Azael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: Pare de me perseguir, do contrário vou ter de matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto de seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança que lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído morto paravam. Porém Joabe e Abissai perseguiram Abner. O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amá, que está em frente de Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: Será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: Tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel e a luta acabou. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície. Passaram o Jordão e caminhando toda a manhã chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir Abner, e tendo reunido todo o povo, verificou que faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham matado, dentre os de Benjamim e dentre os soldados de Abner, 360 homens. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e, ao amanhecer, chegaram a Hebrom.